Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Logo de cara, bom dia, boa madrugada para você que já nos assiste nessas primeiras horas de quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Tem muita coisa importante que a gente vai abordar, que nós vamos falar do nosso Vasco da Gama neste conteúdo, como por exemplo, o anúncio oficial e até mesmo a própria entrevista coletiva do nosso novo diretor de futebol, Admar Lopes. Vamos falar também sobre Copa do Brasil, sobre a polêmica envolvendo Dimitri Payet, denunciado pelo Ministério Público, sobre a renovação do goleiro Léo Jardim, sobre a situação envolvendo Douglas Luiz. O Vasco pode lucrar mais um pouco com o cria da base do nosso gigante, que atualmente pertence à Juventus. Vamos falar também sobre o mercado da bola, jogadores como o Brenner, como o Biel, jogador do Vasco que saiu por empréstimo. Vamos falar também da polêmica envolvendo a SAF do Vasco da Gama e a dívida do clube para com o Jorge Salgado, ex-presidente do nosso Vasco, entre outras situações, meus amigos. Muita coisa importante acontecendo no nosso gigante da colina, muito assunto que a gente vai abordar. Nós vamos falar aí com vocês no decorrer desse conteúdo, sobre camisa nova também que vai ser lançada. E eu vou pedir para você aqui, clicar no botão aqui embaixo e par vídeo, não vai pagar nadinha, clica aí, é de graça, dá essa força pro amigo. E clica também no joinha, porque a gente tem algumas metas para bater aqui no YouTube, e o nosso canal a gente está com dificuldade nos últimos dias, a coisa não tá fácil. Dá uma força aqui pra gente, meus amigos, para que a gente continue firme aqui, falando do nosso gigante da colina. Só isso que eu vou pedir para vocês, tá bom? Deixa o seu joinha aí, clica no botão e par vídeo. Para você, é claro, que ainda não se inscreveu e tá vindo aqui todos os dias, o YouTube me mostra que cerca de 40% dos espectadores que assistem o nosso conteúdo ainda não são inscritos. Então assim, clica aí, pô, é de graça, não paga nadinha. Dá essa força aqui pro amigo de vocês. Valeu, galera? Olha só. Eu vou colocar aí, é claro, a vinheta de sempre. Você já aproveita para pegar aquele cafezinho, aquele lanchinho, né? Que eu já estou voltando para a gente começar mais um Madruga Vasco. É isso aí, bom dia e alegria para todos vocês vascaínos e vascaínas espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país e também do globo terrestre. Você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Vamos falar de alguns assuntos bastante importantes envolvendo o nosso gigante da colina. Meus amigos, logo de cara, se tratando do Dimitri Payet, nosso ex-camisa 10, o francês que deixou o Vasco, inclusive foi para a França já na última semana, não é mais atleta do gigante. E olha, uma notícia que cai como uma bomba, mas pelo menos não é mais jogador do Vasco, né? De por quê? Porque o Dimitri Payet tá sendo aí simplesmente denunciado pelo Ministério Público por agressão física, psicológica e sexual envolvendo o seu relacionamento que ele tinha com a moça Larissa Ferrari. Então, Dimitri Payet sendo denunciado pelo Ministério Público por essas situações, ele que já não é mais jogador do Vasco. Aí ficam ventilando o Payet no Grêmio, o Payet no Santos, o Payet num monte de lugar por aí. A realidade é que é muito difícil o Payet vir jogar no Brasil de novo por conta dessa situação mesmo aí envolvendo a própria Larissa Ferrari, porque se não fosse por isso, minha opinião, tá? Eu acho que ele teria até mesmo renovado com o Vasco. Uma coisa que eu acho que pesou muito para ele ir embora antes mesmo do contrato acabar, eu acho que foi essa situação envolvendo esse relacionamento extraconjugal. Meus amigos, agora mudando de assunto, eu quero falar com vocês sobre a Copa do Brasil. Porque o Vasco enfrenta o CSA, o Clube Esportivo Alagoano, no próximo dia 30, né? Isso mesmo, daqui a 11 dias para ser mais exato. Lá em Alagoas, no estádio Rei Pelé, às 19h30, 7h30 da noite. Fato é que a diretoria do CSA já disponibilizou o primeiro lote de ingressos para a torcida
do CSA e também para a torcida do nosso Vasco da Gama. E olha, não seria surpresa nenhuma, né? Porque os ingressos já se esgotaram e a diretoria do CSA coloca novamente às vendas uma segunda carga de ingressos para esse jogo, para esse confronto válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, só para reiterar, que acontece no próximo dia 30 desse mês, no mês de julho, tá? No próximo, daqui 11 dias, às 7h30 da noite, diretamente lá do estádio Rei Pelé, na cidade de Alagoas, oitavas de finais, Copa do Brasil 2025, Vasco e CSA. Meus amigos, se tratando agora de renovação, o Vasco chegou a um acordo com o empresário do Léo Jardim, com o próprio goleiro, em relação ali a valores que o clube deve atrasados, né? O Vasco parcelou em 5 parcelas essa situação do débito anterior. E a chegada também do Admar Lopes aqui no Vasco ajuda a acelerar um pouco a situação, porque ele tem conversas frequentes com o Léo Jardim. Foi ele que contratou o Léo Jardim lá em 2019, se eu não me engano, para jogar no Lille da França, né? Ele que mapeou o Léo Jardim. Então, um cara que encontrou o Léo Jardim para o futebol, assim, em alto nível, né? Foi o Admar Lopes. O Jardim já tinha feito base na seleção, no time do Grêmio, né? Jogado em outras equipes, mas ele agora jogando em alto nível foi depois do Lille para cá, né? Então, quem encontrou ele foi o Admar Lopes. Fato é que a coisa está meio que encaminhada. O Vasco, depois desse parcelamento, a coisa deu uma acalmada, o ambiente ficou mais leve para se tratar de renovação de contrato. A gente sabe que se o Léo Jardim jogar metade dos jogos esse ano com a camisa do Vasco, já tem uma renovação de contrato automática, já renovaria até o final do ano que vem, tá, meus amigos? Com isso, a renovação de contrato entre Vasco da Gama e Léo Jardim pode chegar até 2030, uma vez que o Vasco quer aí 3 ou 4 anos a mais de contrato com o Léo Jardim. Então, a perspectiva é que seja até 2029 ou até mesmo 2030, mais ali as questões dos gatilhos de renovação, de cláusulas e coisa e tal. E olha só, o Vasco fez uma nova proposta para o Léo Jardim e avançou, tá? Avançou, a coisa tá ganhando corpo, tá cada vez mais próximo, mais perto de ser anunciada a renovação entre Vasco da Gama e o nosso goleiro Léo Jardim, tá? Fica a notícia para vocês a título de informação. Tá bom, meus amigos? Se tratando agora do Douglas Luiz, né? Hoje é uma utopia pensar nele no Vasco, porque o Vasco não tem, infelizmente, dinheiro pesado para chegar na Europa e tirar o Douglas Luiz de uma equipe de lá, né? Ainda que fosse por empréstimo, né? Seria uma utopia o Vasco hoje contratar Douglas Luiz. Fato é que Douglas Luiz foi contratado a peso de ouro para o Aston Villa, vinha jogando muito bem, diga-se de passagem, na Premier League. Algo que deu a ele credenciais para ir jogar no futebol italiano com a camisa da Juve, da Vecchia Senhora, né, da Juventus. E na Juventus ele se destacou, foi contratado pela Juve, só que lá na Juventus ele não anda muito bem neste momento, não vem sendo titular, não vem sendo tão aproveitado como que era imaginado lá no início quando ele foi contratado pelo clube italiano. Fato é, meus amigos, fato é que a Juventus já sinalizou que nessa janela de transferências Douglas Luiz pode ser um jogador daqueles negociáveis, isso mesmo. E quem pinta na parada neste momento, já demonstrando um certo interesse na contratação do meio-campista, é o Manchester United. Isso mesmo, Douglas Luiz pode voltar a jogar lá no futebol da Inglaterra, na Premier League. Dessa vez não com a camisa do Aston Villa, mas sim com a camisa do Manchester United. Manchester demonstra interesse, Douglas Luiz estaria então no radar, na mira dos Red Devils lá da Premier League, tá, meus amigos? E o Vasco, por sua vez, pode lucrar aí se acontecer uma transação, uma vez pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, né, como clube formador, o Vasco pode pegar um dinheirinho aí, não é nada que vá mudar o panorama financeiro do clube, mas é um dinheiro que ajuda de repente a pagar aí meia folha salarial, de repente ajuda a pagar aí luva atrasada de algum jogador, de repente alguma dívida do clube aqui, outra acolá, né? É sempre bem-vindo um dinheiro a mais.
Meus amigos, se tratando do nosso... Antes de eu falar do nosso novo diretor, vamos falar de camisa, né? Porque o Vasco vai lançar uma nova camisa, a capa, né? Claro, novo uniforme número 1, que é a nossa camisa preta, né? Deve ser lançado agora no próximo dia 27, conhecido também como semana que vem. Tá, meus amigos? Isso mesmo, no próximo dia 27 o Vasco deve lançar a camisa número 1, seu uniforme preto para a temporada de 2025, uma vez que a camisa número 2, o uniforme branco, já foi lançada pela capa, né? E agora então a gente já tem essa projeção do lançamento do uniforme número 1 para o dia 27 de junho, diga-se de passagem que será o último lançamento, pelo menos nesse momento da capa para com o Vasco, né? O contrato da capa com o Vasco está terminando em dezembro, a gente sabe que o Vasco tem um pré-contrato já com a Nike, né? Então a capa já vai realizar aí o seu último, não, o seu penúltimo, né, lançamento, porque tem a terceira camisa que é sempre lançada também ali para agosto, setembro. Então vamos ficar ligado aí, torcer para que seja bonita a nossa camisa número 1, a camisa preta do nosso Vascão. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso novo diretor de futebol português, Admar Lopes, né? Ele foi apresentado, anunciado de forma oficial na tarde dessa quarta-feira, ali ao lado do CEO da SAF do Vasco da Gama, o Carlos Amodeu. E Admar Lopes disse que assistiu a todos os jogos após o Fernando Diniz assumir ali o controle da equipe do Vasco da Gama. Ele falou que ele sentiu uma certa evolução na equipe do Vasco e ele pediu também, Admar Lopes pediu a não negociação do Rayan, pelo menos nessa janela agora, pediu para segurar o Rayan aí para o restante da temporada, para ele ganhar mais corpo, corpo assim que eu falo tecnicamente, tá? Para ele ficar mais afiado, com melhor pontaria, fazer melhores números, se destacar mais com a camisa do clube, para ajudar o nosso time, para a gente não ter que ir ao mercado repor a saída do Rayan, uma eventual saída do Rayan já neste momento, e também para valorizar o jogador. Exemplo, se o Vasco fosse conseguir aí 10 moedinhas agora com o Rayan, se o rapaz se destacar e continuar jogando bem até o fim da temporada, o Vasco pode conseguir 20, 30 moedinhas. É só um exemplo aqui para a gente não colocar valores reais, mas acho que vocês entenderam, né? Então, Rayan deve permanecer a pedido do Admar Lopes e também, é claro, a pedido do nosso treinador Fernando Diniz, tá? Rayan poderia sair, mas deve ficar neste momento. E eu concordo, é novo, está começando a desabrochar agora, a torcida do Vasco está começando a pegar carinho por ele agora, que a torcida do Vasco estava com uma raiva tremenda do menino Rayan, está jogando futebol, está agradando o torcedor do clube, o Diniz pediu a permanência dele, o novo diretor que acabou de chegar pediu a permanência dele, né? Então provavelmente o Rayan fica, e se ele for negociado esse ano é só lá em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro, e olhe lá. Tá? E olhe lá, eu torço para que dê muito certo o Rayan, que se ele der certo, é bom para o Vasco, é bom para todo mundo. Meus amigos, ainda se tratando do nosso novo diretor de futebol, né, ele falou que tem que equilibrar o elenco, ele afirmou que o nosso elenco é desequilibrado, né? E de fato é, porque faltam peças, né? Você tem ali goleiros para repor, mas você não tem atacante. Né, você tem jogadores, bastante jogadores no meio campo, mas falta ainda jogador de meio campo. Tem muito jogador que faz uma função só e falta jogador para outra função. Né? Então é verdade isso que ele falou, de fato o elenco do Vasco está um pouco desequilibrado, porque se tivesse equilibrado, coeso, bem montado, não precisaríamos agora de contratar jogadores, não precisaríamos ir ao mercado nessa próxima janela de transferências. Então tem gente tratando isso como, ai meu Deus, ele falou que o time é desequilibrado, o elenco é desequilibrado. Não, ele falou a verdade, né? Tem que equilibrar as coisas, a coisa não está conforme a gente projetava, tem de onde extrair, dá para extrair muito mais desses jogadores, mas a gente sabe que se a gente quiser chegar em algum lugar, pensar em algo a mais do que não brigar na parte de baixo de um eventual campeonato brasileiro ou nos mata-matas, a gente precisa sim, com certeza, de 3 ou 4 contratações que cheguem para agregar, para jogar no mesmo nível ou melhor do que os jogadores que já estão. Porque para jogar abaixo também não vai resolver, a gente vai gastar dinheiro, né, e a coisa não vai andar. Falando em dinheiro, uma coisa que me irritou bastante, né, são jornalistas totalmente pobres de criatividade. Todos os jornalistas fazendo praticamente a mesma perguntinha pro paia, né? Bem paia, pro Admar Lopes. Ah, você vai ter autonomia? Ah, e o orçamento? Ah, a diretoria vai deixar você trabalhar? E não sei o que, sabe? Uma chatice. O cara nem sabe ainda o que ele vai fazer direito, ele acabou de chegar.
Ele sabe que ele vai mapear jogadores e vai negociar o restante. Ele ainda vai descobrir no decorrer dos próximos dias. E os jornalistas chatos ali enchendo o saco, mesma perguntinha chata, perguntinha chata, perguntinha chata. Todo mundo sabe que ele não vai mandar no futebol do Vasco. Quem vai mandar no futebol do Vasco é o Pedrinho. O Vasco tem uma responsabilidade financeira e o Pedrinho fica em cima de tudo isso aí. Então, assim, o Admar Lopes vai mapear jogadores, vai usar os contatos dele, os conhecimentos dele que ele tem no mercado, sua expertise, né, para mapear os jogadores, para poder persuadir algum jogador a vir jogar no Vasco da Gama, para colocar as cartas na mesa. Agora, orçamento, carta branca, vai mandar, não vai mandar, esqueçam isso, gente. O Vasco não tem grana alta para gastar. O Vasco pode até fazer contratações, pode, parcelado, envolvendo algum jogador numa composição de troca, de repente algum jogador de alto calibre, mas que esteja aí em fim de contrato, de repente que não esteja sendo aproveitado em algum clube, poderia chegar. Então, assim, vamos colocar os pés no chão, torcedor, porque os jornalistas estão vivendo no mundo como se o Vasco tivesse um orçamento enorme, como se o Admar Lopes fosse chegar aqui agora e trazer 7, 8 jogadores, vender 3, 4 jogadores, ele fosse mandar e desmandar no futebol. A questão não é essa. A questão é hoje o Vasco tem o dinheiro contadinho. Contadinho. O Admar Lopes já chegou justamente por isso, para apontar e mapear jogadores que possam chegar e agregar muito tecnicamente, sem o Vasco ter agora, necessariamente neste momento, ter que colocar aí, no caso, envolver altas cifras, né, para estar reforçando o nosso elenco. Então achei muito repetitivo as perguntas dos jornalistas. Mas enfim, paciência, né? E aquilo, o Admar Lopes já busca nomes, né, já vem mapeando o mercado, se reunindo com o Fernando Diniz, com a diretoria do clube, para poder reforçar o nosso elenco aí, nessa próxima janela de transferências, tá, gente? Eu não vou nem colocar aqui trecho nenhum do Admar Lopes falando, porque assim, foi enfadonho, todo mundo perguntando a mesma coisa, ele falando a mesma coisa, porque eu tô feliz, porque eu tô aqui no Brasil, porque o Vasco é um grande clube, né, porque eu pretendo agregar com o meu conhecimento e não sei o que, eu tô chegando agora, não sei o que, ele falou, foi básico do básico, então eu não vou ficar aqui chovendo no molhado, tá? Então acho que a gente já pode pular esse tópico aí, boa sorte. Agora é o seguinte, não é projetar, não é ficar imaginando o que ele pode fazer. É a gente esperar 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, sei lá, para a gente começar a ver, né, as notícias que vão começar a sair relacionadas ao mercado da bola e relacionadas ao nome do Admar Lopes, para a gente saber de fato qual vai ser a função dele. Se ele vai ser aquele cara que vai ter ali a autonomia para trabalhar, é claro, dentro de um orçamento, ou se ele vai ser ali mais um testa de ferro, mais um pau-mandado da diretoria do Vasco, que só vai falar assim, senhor, não senhor, aquela viagem que é pertinha, que é tranquilo, o presidente do Vasco faz, aquela viagem que é longa, que é uma negociação chata, vai você, Admar. Então a gente vai descobrir qual é que vai ser nos próximos dias, né? Agora tem como projetar muita coisa, não, é muita especulação nesse momento, na grande realidade, e pouca informação. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês um pouco sobre o mercado da bola. Acabamos de falar do diretor de futebol, daqui a pouco a gente fala um pouco da SAF do Vasco. Primeiro, falando do mercado, então, é o seguinte. O nosso volante Lucas Eduardo, que estava emprestado ao Cuiabá, retornou de empréstimo e foi emprestado novamente, tá? Ele foi emprestado, ele que vai jogar lá no Alexandria da Ucrânia, tá? Então o nosso cria Lucas Eduardo, falei aqui com vocês aqui no nosso canal sobre essa informação nos últimos dias, ele retornou de empréstimo junto ao Cuiabá e está agora rumo, né, já decolando rumo à Ucrânia para jogar lá no Alexandria, fica para vocês o registro. Se tratando de ataque, né, o Fernando Diniz teria indicado para a diretoria do Vasco o nome de Brenner, né, o Brenner que jogou com o Fernando Diniz no São Paulo e também no Fluminense, o atacante brasileiro de apenas 25 anos, que tem 1,75 m de estatura, joga como centroavante, né, homem de área, atacante, o famoso centroavante, falso 9, né, essa aí é a função que executa o Brenner atualmente, e ele que está avaliado neste momento em 10 milhões de euros pelo Transfer Market, tá, meus amigos? Neste momento ele joga com a camisa da Udinese lá no futebol italiano. O Brenner que não vem sendo titular, não vem sendo tão aproveitado, já fez gol, deu assistência por lá, né? Não vem sendo ali aquilo que imaginavam. É um jogador que tem qualidade, é novo, o Diniz conhece ele, né? Então o Diniz está aí recomendando, indicando a contratação do Brenner para a diretoria do Vasco da Gama, tá, gente? Ele que foi revelado na base do São Paulo,
No São Paulo foram 78 jogos, 26 gols e 4 assistências. Não, 73 jogos. Então uma média de 30 participações em gols em 73 jogos. Números muito bons com a camisa do São Paulo. Já no Fluminense foram apenas 6 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No Cincinnati dos Estados Unidos foram 73 jogos, 27 gols e 7 assistências, um total de 34 participações em gols lá no Cincinnati, números muito bons também. Já agora na Udinese são 19 jogos, 2 gols e 2 assistências, 4 participações em 19 jogos, número também não ruins, viu? O número também não são ruins, os números envolvendo o atacante Brenner, tá, gente? Neste momento, ele tem contrato com a Udinese até 2028, tá? Ele que chegou por lá ano passado e está avaliado aí pelo Transfermarkt por 4 milhões de euros, mas a Udinese pagou nele 10 milhões, por isso que eu falo para vocês que ele está avaliado por 10, porque ninguém vai pagar 10 e pouco tempo depois vender por menos de 4, né? Então fica aí para vocês essa informação. Neste momento, se ele chegasse no Vasco, seria por empréstimo, tá? Seria aí um empréstimo junto à Udinese. Nada oficial, seria só um nome que o Diniz teria indicado. Outro nome é do atacante Biel, tá? Isso mesmo, ele é ponta esquerda, o Biel, que jogou no Fluminense, no Grêmio, no Bahia e está jogando no Sporting Lisboa, de Portugal, que está disputando o Mundial de Clubes da FIFA lá nos Estados Unidos. Biel é brasileiro, tem 24 anos, 1,70 m de estatura, joga como ponta esquerda, avaliado no Transfermarkt por 5 milhões de euros. Tá? Ele chegou no Sporting Lisboa em fevereiro desse ano e tem contrato com o time português até junho de 2029. O Biel, com a camisa do Fluminense, jogou 47 jogos, marcou 5 gols e 2 assistências, 7 participações em gols em 47 jogos. No Grêmio foram 33 jogos, 5 gols e 5 assistências, foram 10 participações em 33 jogos, já melhoraram os números dele em relação ao Fluminense, já nessa passagem pelo Grêmio. No Bahia foi onde ele mais se destacou até aqui na sua carreira, né? Foram 99 jogos, 17 gols e 18 assistências, né? Então são 35 participações em gols com a camisa do Bahia em 99 partidas. No Sporting Lisboa de Portugal são 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência ainda. Ele que ainda não se firmou na equipe portuguesa, ele que só tem 24 anos, né? O atacante Biel, tá? Ele que se destacou bastante no time do Bahia, jogando ao lado do Cauli, fazendo também ali o oposto do gramado com o lateral direito Gilberto, né? Aquela profundidade. Jogou também ali com aquele time do Bahia que vocês já conhecem, né? Eu acho que é um bom nome. É um bom nome, os números dele não são números ruins, tá? Eu acho, a questão toda se ele só tem 24 anos, o Sporting acabou de contratar ele com contrato até 2029, é porque os caras sabem que o menino tem potencial. Então a questão será que ele vai perder o espaço lá mesmo para ter que ser emprestado ou não? Né? Não sei, vamos aguardar. Surgiu esse nome aí sendo ventilado na mídia, na rede social, nos corredores de São Januário, do atacante Biel, que o Vasco estaria monitorando a situação do ponta esquerda, ex-Bahia, Fluminense e Grêmio, atualmente no futebol português. Meus amigos, falamos bastante agora de mercado da bola, né? Vamos mudar de assunto. Vamos falar mais um pouquinho sobre a situação envolvendo a SAF do Vasco, né? Porque o Jorge Salgado está causando um tumulto danado, né? O Jorge Salgado emprestou cerca de 25 milhões de reais para o Vasco da Gama quando ele era presidente do clube, supostamente, segundo o próprio presidente afirma, né? Esse valor já era para ter sido recebido lá quando a 777 fez a aquisição da SAF do Vasco, algo que não aconteceu. E depois disso, o Salgado concluiu seu mandato, o Pedrinho foi eleito presidente do clube. E de lá para cá o Pedrinho vem fazendo aí algumas mudanças financeiras no clube, a principal delas é a recuperação judicial. Na negociação para a recuperação judicial, o maior credor das dívidas do Vasco é o Jorge Salgado. E o Vasco da Gama teria feito uma proposta, segundo o Jorge Salgado, o Vasco teria feito uma proposta
de onerar esse valor do Jorge Salgado de 23 milhões de reais para casa de 2 milhões e meio, 2 milhões e 300 mil apenas, ou seja, mais ou menos 10% do que seria a dívida. Ou seja, a proposta que a SAF do Vasco fez, olha só, a gente der 23 milhões, vamos dar 2 milhões e pouco só para você parcelado daqui a um tempão. O Salgado não gostou disso. Procurou entrar em contato com a diretoria do clube, e segundo ele não teve resposta. Então o Salgado agora veio a público, colocou a boca no trombone, né, para todo mundo ficar sabendo dessa história que está acontecendo. E ele está querendo tumultuar. Aí, olha só. Fica aí o Flávio Dias, o Fábio Azevedo, nessa turminha da lacração aí, o alô turma, falando agora que o Salgado pode atrapalhar a recuperação judicial, porque o Salgado, com conselheiros, vão votar não lá na AGE para atrapalhar a recuperação judicial, para tumultuar, porque não sei o quê, porque agora vai bater de frente, que não sei o que lá. O mais interessante disso tudo é que a turma não se liga que a mesma patotinha que ficou passando pano na cabeça do Salgado, que ficou fazendo campanha para a 777 comprar a SAF e que ficou falando que o Salgado era o melhor presidente, que o Osório era o melhor dirigente, é essa mesma patotinha agora que está causando tumulto para dizer que o Salgado não vai deixar a recuperação judicial acontecer, que ele vai tumultuar, que ele vai fazer e vai acontecer e não sei o que lá. Então vamos lá, não vou nem entrar no mérito se tem que pagar a dívida ou se não tem, não, mas vamos lá então, já que é para jogar o jogo, vamos jogar direitinho, né? Vamos lá então, meus amigos, olha só. Já começa, eu separei aqui tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu certinho, 7 tópicos, né? Manifestação do poder de Deus. Mas vamos lá. Primeiro tópico aqui. O Salgado entrou como presidente do Vasco dando um golpe político. Pronto, falei. Todo mundo sabe do que aconteceu lá na sede da Lagoa, o que aconteceu nas eleições de São Januário. Um golpe histórico político. Salgado já entrou errado dentro do Vasco. Entrou errado. Naquelas eleições lá que o Campelo saiu, que era pro Levenciano ter ganhado. Deu aquele tumulto da urna que sumiu, é apagão, é voto que desaparece, é envelope que aparece aqui, que aparece ali, é gente morta na listagem de votação, aquela patifaria, aquela putaria que todo mundo sabe que aconteceu lá, né? Pois bem, o Salgado já entrou no Vasco desse jeito, no golpe político. Aí logo depois, o que aconteceu? O Vasco foi péssimo em todos os esportes, todos. Futebol masculino caiu e não subiu, feminino caiu e não subiu, e outras modalidades também pífias. O futsal acabou, o basquete acabou, o esporte olímpico acabou. O Salgado acabou com o Vasco da Gama literalmente. Depois, o próprio Salgado contratou a KPMG para ser a empresa que iria fazer a mediação e a auditoria envolvendo a venda da SAF do Vasco da Gama para o grupo 777 Partners, que a KPMG hoje processa o Vasco em mais de 20 milhões de reais, e o Vasco hoje tem uma dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por gestão temerária, no mínimo, envolvendo a 777 Partners. Outro tópico, vamos para o nosso quarto tópico. Ele vendeu a SAF do Vasco da Gama para a 777, que quase dobrou a dívida do clube, que quase quebrou o clube. E a 777 rigorosamente não cumpriu praticamente nada do que estava acordado no acordo entre acionistas da Vasco SAF, no contrato da SAF do Vasco. O Jorge Salgado, depois de vender a SAF do clube, não fiscalizou, não acompanhou de perto os aportes, os modos operantes da 777 e tudo que estava no contrato que eles tinham que fazer e não fizeram. O Salgado não fiscalizou. Ele literalmente fez vista grossa porque estava rolando dentro do Vasco. Depois, o Salgado não efetuou a reforma de São Januário, que ele falou que ia fazer acontecer. Tá? E, como eu já mencionei aqui, né, ele quase faliu o clube, porque na gestão dele, o clube simplesmente mais do que dobrou o valor da dívida. Direta e indiretamente, porque direta na gestão dele que foi péssima e indiretamente na gestão da 777, que foi ele que vendeu enquanto presidente. Então assim, um cara que fez isso tudo com o Vasco, ainda quer bater no peito, quer tumultuar a recuperação judicial, dá licença, dá licença. Agora, por outro lado, não dá também para o cara emprestar 25 milhões de reais para o clube e pegar 10% só, né? Então assim, tem que ter um meio termo aí. A diretoria do Vasco tem que entrar num acordo decente com ele também. E o Jorge Salgado tem que dar uma baixadinha na bola dele, segurar a onda dele, porque se eu fosse o Pedrinho, é porque o Pedrinho com certeza deve ter o rabinho preso com a turma da Sempre Vasco. Pronto, falei comigo, o papo é reto. O Pedrinho deve ter o rabinho preso com a turma da Sempre Vasco,
com os amarelinhos da chapa do senhor Jorge Salgado. Porque se o Pedrinho não tivesse o Rabicó presinho com essa turma, o Pedrinho agora poderia muito bem colocar o senhor Jorge Salgado no lugar dele. Porque um cara que fez esse tanto de cagada enquanto era presidente do clube, não era para estar agora batendo no peito, querendo pagar de bom samaritano, querendo receber do Vasco. Sabe? Tudo bem, ele emprestou, ok, o clube tem que pagar ele. E o tanto de lambança que ele fez, agora ele quer vir bater no peito? O Jorge Salgado, na minha humilde opinião, tá? Não tô acusando ninguém, mas na minha opinião, não era para ele nem fazer mais parte do quadro de sócios do clube. O Jorge Salgado, no mínimo, o senhor Pedrinho era para abrir uma CPI, mas não é sindicância internazinha não, com panelinha não. Era para abrir uma CPI de verdade. Ministério Público, dentro do Vasco da Gama, para poder investigar a gestão desse senhor Jorge Salgado, do próprio Alexandre Campelo e de todos os pares dessa turma aí, porque esses caras fizeram um monte de lambança dentro do Vasco, deixaram o Vasco do jeito que está hoje, ainda querem ficar cantando de galo, tumultuando lá dentro do Vasco da Gama. E se o Pedrinho escutar isso tudo quietinho e não falar nada, mostra que ele tem rabinho preso. Agora, se o Pedrinho bater de frente, vai mostrar que o Pedrinho é sujeito homem e tá com disposição, com moral suficiente para poder fazer uma faxina no Vasco. Algo que está precisando ser feito há muito tempo, porque fica essa putaria aí. Eu nunca vi um negócio desse, eu nunca vi. Para ser presidente do Vasco é uma função não remunerada, o cara não tem salário. Não tem salário, tá, torcedor? Isso mesmo, num clube onde o jogador tem salário de $500 mil, $1 milhão e meio por mês, 100 mil por mês, o presidente supostamente não recebe salário. Ele faz ali um trabalho de caridade para o clube. Eu acho muito estranho. Toda eleição é uma briga de foice no escuro para esses vagabundinhos virarem presidente do Vasco de repentemente. E aí o que acontece? Chegam aqui no Rio de Janeiro um caminhão de pé de rato, um monte de jogador pereba, perna de pau, ruim pra cacete de bola, valendo rio de dinheiro. Esse dinheiro some, evapora. No final das contas, o dinheiro entra dentro do Vasco, o dinheiro não vai para o bolso do jogador, só vai uma parte, aí outra parte vai para o bolso do empresário, vai para o bolso do cara ali, do cara lá. E você já sabe onde que eu quero chegar, né? Então assim, é muito estranho essa turma toda fazer esse monte de merda dentro do Vasco, agora tudo querendo bater no peito, tudo querendo cantar de galo. Então eu quero ver, o termômetro disso aí pra mim não é o Salgado, ele falando pra mim e ninguém falando é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu quero saber o que o Pedrinho vai fazer. Se o Pedrinho ficar quietinho, quem cala consente, e não fizer nada, já mostra que ele tem rabo preso. Se o Pedrinho fizer uma outra negociação com o Salgado e a coisa for resolvida, ok, beleza, menos uma dor de cabeça pra gente. Agora, se o Pedrinho bater de frente, vai mostrar que ele quer realmente limpar o Vasco, que é a terceira opção, a que eu acho mais impossível de acontecer. Tomara que aconteça. Agora, que tem muito vagabundinho também, com diplomazinho de jornalista, que ficou fazendo campanha pro Salgado da outra vez e campanha pra 777 da outra vez, agora estão dizendo essa situação para tumultuar o ambiente dentro do Vasco, dentro da SAF do Vasco. E a turma não se liga que são os mesmos vagabundos que toda semana colocam algum investidor na SAF do Vasco, sendo que todo mundo sabe que até agora não tem nada. Bom, aí fica a critério de vocês, meus amigos, se vão acompanhar essa turma na internet ou não, né? Eu aqui, pelo menos, trabalho com a verdade, com a informação e, é claro, com bastante opinião. Meus amigos, é isso que a gente tinha para falar para vocês, para trazer para vocês nessa noite, nessa madrugada de quarta para quinta-feira do nosso Vasco da Gama. Estou ficando por aqui. Agradeço a audiência, a atenção e o carinho de cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre e Vasco!